Opa, meus irmãos, graça e paz. Como vocês leram no título, o tema do vídeo de hoje é sobre o evangelismo. Pessoal, nesse vídeo eu vou tratar com vocês 3 pontos muito importantes para o evangelismo e também uma das maiores dúvidas, não é? Então, pessoal, muitas pessoas pensam que existe só uma maneira de evangelizar, mas não é assim. Existem muitas maneiras de evangelizar e eu vou tratar com vocês as principais. Que é o quê? Canal no YouTube, célula na escola, roda de amigos e, deixa eu ver, pregação no ônibus. 4 formas muito boas, né, e mais populares, assim, digamos assim. Pronto, primeiro ponto é o canal no YouTube. Eu mesmo criei um canal no YouTube para expandir a palavra de Deus, poder falar de assuntos mais profundos, com segurança, né, estando na minha casa, com facilidade, porque eu vou estar gravando um vídeo na minha casa e vai ter um alcance muito grande. Então, é uma forma muito boa de você falar do evangelho, porque você vai estar na sua casa gravando o vídeo e o vídeo pode se espalhar por vários cantos do Brasil, né, se o vídeo for bom e tal. Segunda forma é célula na escola. Primeiro, o que é célula? Célula é um grupo que se reúne para falar de Jesus. É na escola, mas também tem na igreja, então é a mesma coisa, sabe? Você vai lá na sua escola, se reúne um grupo lá para falar de Jesus em determinado momento. Na minha escola, eu sou um dos líderes da célula e é toda sexta, no intervalo, a gente se reúne lá, tem louvor, tem pregação, oração, é muito bom, muito gratificante. Se você tiver um grupo de amigos aí cristão na sua escola, façam, que é gratificante e você vai sentir o Espírito Santo naquele local com vocês. E essa é uma maneira muito boa de evangelizar, mas também é muito desafiadora. Por quê? É bom porque você vai estar falando de Jesus, você vai estar orando, louvando em um ambiente de escola que nem sempre é um ambiente favorável a isso. E na escola, eu vou falar aqui para vocês abertamente, é um lugar de muita coisa errada, que as pessoas vão lá não vão para estudar mais, para fazer muita coisa errada. Então lá é um ambiente muito propício para palavrão, para imoralidade, para brigas, confusões, desrespeito, muitas coisas horríveis acontecem na escola. E você fazer uma célula nesse local é gratificante demais. Você vai estar fugindo disso. Pelo menos eu sinto isso quando eu vou estar na célula. Eu fujo desse ambiente e vou para um ambiente bom. E também as dificuldades é as pessoas ficarem zombando. Pessoal, isso aí, todas as formas que você for evangelizar, vai ter alguém zombando, principalmente em escola. E é normal, no início você se sente mal, mas depois você se acostuma, você não leva isso pro coração. Porque, pessoal, existem várias pessoas lá que realmente querem saber de Jesus. Então, pra que você vai ficar pensando e se incomodando com as pessoas que só ficam zombando? Vá focar nas pessoas que querem. E então, aí também outra dúvida nesse tema de célula. Como fazer isso? Como chamar pessoas e tal? Eu vou falar o que eu faço na minha escola. Toda semana, entre quarta ou quinta, a gente entrega cartinhas chamando para célula. Então, no cartãozinho lá tem o nome da célula, na minha escola é Célula Chosen, e a gente coloca lá o QR Code do nosso grupo e explicando o que é célula. A gente vai entregando pela escola toda no intervalo e para todas as pessoas, quem quer, quem não quer, tá bom, chega. Várias pessoas vão rasgar, vários vão amassar, tem gente que já jogou no telhado já, né? Mas é normal isso aí, normal. O que importa é as pessoas que vão pra célula. E no momento mesmo da célula é bom fazer no intervalo, porque no resto do tempo não tem tempo, né? Aula e tal. E faz o seguinte, vocês podem organizar o cronograma de vocês, mas eu recomendo que tenha oração, louvor e palavra, para ser um momento completo para vocês adorarem a Deus. E agora, sem enrolação, o terceiro ponto. O terceiro ponto é roda de amigos. Esse daqui é o mais, como é que se diz? É o mais difícil de alguém fazer isso. Você tá na sua roda de amigos e falar de Jesus. É muito difícil isso, você ter essa iniciativa, né? Geralmente as rodas de amigos são conversas seculares, conversas tipo, besteiras, né? E você falar de Jesus nesse local assim é muito difícil, mas você pode falar assim, falar alguma coisa, se tiver oportunidade, é claro, você não pode ser chato. No segundo ponto eu vou falar sobre isso.
Você, se tiver brechas para falar de Jesus, fale de Jesus. Não seja chato, mas fale sim de Jesus. Se tiver alguma dúvida de algum amigo seu, você fale. Se algum amigo seu fez algo de errado, assim, mas sem julgar, você puder corrigi-lo, fale também de Jesus. Quarta forma de evangelizar é no ônibus, né? Mais desafiadora. Eu, junto de um amigo meu, pregamos no ônibus já, quando a gente volta para casa. Assim, é desafiador demais, porque as pessoas estão cansadas, né, exaustas da escola, e muitas vão zombar de você, vão rir, fazer caretas, fizeram assim com a gente, mas a gente continua pregando. As pessoas não deram muita bola, assim, né, mas a gente viu que algumas se interessaram, prestaram atenção na gente, no que a gente falava, e a gente foca nessas pessoas. As que ficam fazendo caretas, zombando, xingando e tal, a gente esquece, a gente entra num vídeo e sai no outro. A gente não precisa prestar atenção nessas pessoas. E nessa de pegar no ônibus, você organiza alguma coisa, ou vai sozinho, ou organiza com algum amigo seu. Se tiver com algum amigo seu, é ótimo, mas se tiver sozinho, ótimo também. O Espírito Santo vai ser seu amigo. Então organiza algum tema, tenta organizar um assunto de conforto ao coração, não tenta fazer um assunto de renúncia, até mesmo nas células. Na minha escola, eu sou líder, né, também, e eu prego às vezes lá, e eu não tento, junto dos outros líderes, pegar um assunto de renúncia, um assunto pesado. Eu tento sempre pegar um assunto de amor de Jesus, sabe, do perdão, que Jesus nos ama, Ele morreu por nós. Não que a gente esteja sendo cristão modinha, que a gente só vê essa parte, mas é que muitas pessoas não conhecem Jesus direito. Então, por que a gente vai pegar um assunto de renúncia e falar para aquela pessoa que não conhece de Jesus? A gente quer focar no amor dele para depois, quando a pessoa estiver um pouco firme, falar de renúncia. Voltando para o assunto do ônibus, pega um assunto do Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Pega o Salmo 91, pega alguns versículos assim de amor, de descanso, que com certeza vai dar bom lá para pessoas que estão cansadas, né? E encerramos por esse ponto. Eu expliquei para vocês várias formas, né, de evangelizar. E agora vamos para o segundo ponto. Pessoal, no primeiro ponto eu expliquei formas de evangelizar. Nesse segundo ponto eu vou explicar como evangelizar. No princípio de conversa, né, eu vou falar para vocês o seguinte. Pessoal, o evangelho não se prega gritando. Você não deve pregar o evangelho gritando, porque você vai espantar as pessoas, sério. O evangelho não precisa ser pregado gritando, não. Eu tô falando com vocês assim, pode muito bem pregar para as pessoas desse jeito que eu tô falando com vocês, uma conversa normal. Porque ainda mais no mundo atual, você vai estar gritando. No mundo atual a gente tá sempre com correria, em escola, trabalho, e você vai estar gritando no pé do ouvido da pessoa, se arrependa dos seus pecados. Não é para gritar, é para falar normal. Claro que vai ter momentos que você vai precisar falar alto, sim, mas na maioria das vezes não grite, fale normal. Dificilmente você vai pregar na rua. Então você vai estar na escola, vai estar gritando, pra quê? Você só vai levar reclamação e xingamento das pessoas, né? É melhor falar normal, como eu tô falando com vocês, ao invés de gritar. E porque vai funcionar muito mais do que você gritar. Vai construir uma certa conexão com aquela pessoa. O evangelho também não precisa ter vergonha de falar de Jesus. Eu penso assim, pelo menos eu penso assim, né? Não sei vocês, mas eu penso assim. Por que eu vou ter vergonha de falar do maior amor do mundo? Por que eu vou ter vergonha da pessoa que me criou? Por que eu vou ter vergonha da pessoa que me tirou do pó da terra, que me tirou do fundo do poço e que me transformou, que vai me dar uma vida eterna? Pra que eu vou ter vergonha? E, pessoal, é muito importante mesmo você pregar o evangelho. Eu não quero falar muito nesse vídeo, porque vai ter outro vídeo sobre por que espalhar o evangelho, que eu vou falar isso com mais profundidade, mais detalhes. E esse vídeo é só para falar como espalhar o evangelho, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou explicar mais sobre essa questão. Mas, pessoal, não tenham vergonha de falar de Jesus. Jesus fica muito entristecido quando a gente tem vergonha dele. Ele até mesmo falou. Pessoal, eu não vou lembrar diretamente o versículo, nem as palavras exatas de Jesus, mas ele falou que quem se envergonhar dele, ele também o envergonhará diante do Pai. Por isso nós não devemos ter vergonha dele. E eu acho que esse ponto é bem curto, mas bem profundo se você for olhar as questões. E assim, outro ponto bastante importante é
que você não pode ter ego, você não pode ser arrogante. Porque muitas vezes a gente tá lá na escola, você é o único cristão. É normal acontecer isso, mas tente ao máximo não sentir isso. Porque você vai estar lá na escola, né? Você é um dos únicos cristãos, você tá se empenhando nisso e você vai começar a sentir um orgulho que somente você é bom, só você vai ser salvo, só você é digno e tal, mas isso é totalmente errado. Você não pode ter orgulho. Você tem que ser humilde de coração. Você tem que ser humilde de coração para levar mais pessoas para Jesus, porque as pessoas que não são cristãs devem olhar para você e notar alguma coisa diferente. E se você tiver orgulho, você só vai mostrar que você é igual a todo mundo e você não vai ser um verdadeiro cristão. Pessoal, agora eu encerrei o segundo ponto e vou direto pro terceiro. O terceiro ponto desse vídeo, pessoal, o terceiro e último, é sobre os frutos do evangelho. Pessoal, os frutos do evangelho é a coisa mais linda possível que você possa ver, mas também é uma coisa que vai talvez te decepcionar. Tem o fruto bom e tem o fruto ruim. Pessoal, os frutos bons são aquelas pessoas que, por meio de você, daquele seu grupo de evangelismo, por causa das suas palavras, voltaram para Jesus, começaram a ter uma vida íntima com Jesus, começaram a frequentar a sua célula, começaram a prestar atenção nas suas palavras, começaram a realmente buscar a Deus. Esse é o fruto bom. Pessoal, várias pessoas na minha célula têm buscado mais a Deus por causa desse momento nosso. Pessoal, muitas pessoas da célula da minha escola têm se firmado em Cristo, têm amado esses momentos que a gente faz na sexta, por causa que a gente realmente fala alguma coisa genuína de Jesus. Essas pessoas estão apaixonadas literalmente por Deus, pela sua palavra, se sentem bem. Esse é o fruto maravilhoso. Eu sinto algo maravilhoso dentro de mim. Esses frutos são algo lindo. Entenderam? É muito bom. Eu vou deixar aí na tela algumas fotos da célula da minha escola para vocês verem como é que é. Mas também, pessoal, existem frutos ruins, que são aquelas pessoas que vão para a célula no primeiro momento, por calor do momento, né? Mas que depois abandonam a fé, abandonam essa célula. Não, eu tô falando de célula só para vocês entenderem melhor, porque é o que eu vivo mais na célula e tal, mas no geral, sabe? Frutos ruins são as pessoas que abandonam a palavra de Deus, que vão pelo calor do momento, mas que depois esfriam e desanimam. Então, é muito ruim isso aí, até que desanima, mas você vai ter que pensar não nas pessoas que foram embora, mas nas que ficaram. Nas primeiras células da minha escola, tinha em torno de 40 a 45 pessoas, nas duas primeiras, mas depois foi diminuindo, e hoje tem no máximo 15 pessoas na célula. E eu fico muito feliz com essas 15 pessoas que vão, porque elas estão verdadeiramente buscando a Deus, buscando a Cristo, querendo saber mais do seu amor. Aquelas pessoas que foram embora, ou aquelas que nem ligam para vir para a célula, a gente só tem que orar por elas e torcer para que um dia elas possam, por meio de nós ou por outras pessoas, reconhecer a Cristo como seu único, suficiente Salvador. E muitas vezes a gente desanima com essas coisas, as pessoas indo embora e tal, pessoas amassando os papéis, pessoas zombando da gente. Eu mesmo fico desanimado às vezes, mas quando eu olho para as pessoas que estão indo, me dá um renovo, porque eu sei que eu tenho que fazer de tudo para pastorear aquelas ovelhas. E as que estão perdidas, Deus vai achá-las. Eu tenho certeza disso e eu só posso orar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E de bônus eu vou deixar para vocês a dica: leiam a Bíblia, orem, estudem a palavra, para vocês ficarem firmes, para pregar com firmeza e ter certeza do que falam. Pessoal, e é isso, Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, eu vou responder todos. Faço vídeos explicando assuntos do cristianismo. E é isso, pessoal, valeu!